É isso aí, pessoal. Hoje eu vou estar mostrando a montagem de uma janela de 4 folhas com vidro 8mm, sendo utilizado aquele transpasse mão amiga, que é o BX252. Já tenho distribuído nessa residência aqui, então, os vidros, em cada abertura. Eu acabo distribuindo, vendo pela medida de altura, ou seja, como o trilho superior e o trilho inferior vai ser utilizado para vidro 10mm, que é trilho 10mm, com altura de 6 cm. Então, a folha móvel, ela sempre vai ter 2 cm menor que a altura. E depois também observando a parte da largura para estar colocando e posicionando os vidros corretamente. Então aqui agora eu vou estar cortando o trilho superior, o trilho inferior e também os perfil 11-22 para estar fazendo, digamos, a moldura estrutural dele, para depois estar firmando então os vidros, e ali também eu vou estar mostrando a forma que eu vou estar, digamos, fazendo a montagem da mesma. Então aqui agora eu tenho cortado já o trilho inferior, que é o trilho para vidro 10mm. Falta fazer a colocação da escovinha de 5x10 para a parte, digamos, de vedação, onde vai correr o trilho. Tenho feito já também as drenagens. Eu acabo sempre fazendo 5 furos de drenagem com a broca 5mm. E também cortado o trilho superior para vidro 10mm também. Temos aqui uma largura de 1,5 m, com 4 furos então feito para fazer a fixação do mesmo. A escovinha que eu vou estar utilizando aqui é a escovinha de 5x7, sendo assim também tendo uma folga na parte, digamos assim, do vidro em relação ao vidro e ao trilho. Por isso que eu acabo colocando então a escovinha 5x7. Na fixação do mesmo eu vou passar silicone PU em cima para depois estar fazendo então a fixação dele na parte superior. Começando a fazer a fixação do mesmo, aqui na parte da pedra, como eu já tive problemas, aqui eu vou trabalhar com plumo de corda, eu já tive, digamos, problema aqui na parte de plumo estrutural, ou seja, fazendo a fixação primeiro na parte superior, conforme depois for de plumar a janela, o trilho embaixo, ele pode, digamos, correr torto em relação à pedra. Então, sempre é bom estar posicionando o trilho inferior primeiro, conforme a fuga da pedra, para depois plumar então a fixação ali, para fazer a fixação do trilho superior. Ou seja, eu vou definir aqui a distância que eu quero então o trilho, alinhando ele bem certinho, para então bater o plumo e fazer a marcação ambos os lados, para daí então estar colocando o trilho superior daí. Aí nós podemos posicionar o trilho, observando, eu vou deixar com 7,5 cm, digamos, da beirada da pedra, até, digamos, encostado no trilho, que seria aqui, 7,5 cm do lado de cá, 7,5 do lado de cá, deixando então aqui o vidro 5 cm. Mas podemos observar que pelo alinhamento da pedra que eu estou tirando, a parte de alvenaria estrutural, no lado esquerdo nós temos aqui com 5 cm e no lado direito ficou com 4,5 cm. Ou seja, já temos aqui diferença então de largura na parte estrutural, mas o nosso foco e objetivo seria ter um bom alinhamento aqui na pedra, na fixação do trilho inferior. Então, a partir dessa definição então de largura, daí eu vou pegar o plumo. E aqui então, eu vou plumar o alinhamento. Aí aonde foi feito o risco, pelo alinhamento da base de fora aqui do trilho, então eu tenho aqui também a base de fora dessa parte, onde o vidro fixo vai encaixar dentro, para ter o mesmo alinhamento, Ou seja, a partir desse risco, eu vou posicionar ele aqui pelo lado desse rasgo do trilho, para daí estar fazendo a fixação dele e tendo assim um bom alinhamento, E até mesmo esteticamente
de quem olha aqui na parte da pedra. O estrutural provavelmente vai estar um pouco deslocado, um pouco torto, mas visivelmente não vai ser tão apresentado, né, quanto se ficasse torto aqui embaixo na pedra. Daí. Aqui eu já fiz a fixação do trilho inferior, passei silicone PU na parte de baixo, né, e colei o mesmo. Mas conforme, digamos assim, o trilho é usado esse de 6 centímetros para vidro 10 milímetros, eu acabei fazendo um teste na fixa, porque por costume as janelas é usado o trilho 5.5 e conforme for na distribuidora eles acabam só dando esse desconto de 5.5 e se tu fizer a fixação do trilho superior, o vidro, digamos, se for descontado de 5.5 ele não vai entrar, e foi o que aconteceu. Colocando aqui o vidro no lugar, daí eu fiz um teste aqui com o trilho e ele não passa. Até inclusive esse vidro está maior que o necessário. Na etiqueta ele acabou vindo com uma medida e o vidro acabou vindo um pouco maior. Fiz a conferência das medidas nas outras janelas em relação ao tamanho do vidro, né? E acabei observando que ele é daqui mesmo, ou seja, não está colocado no lugar errado, mas contudo, nenhuma das aberturas o vidro vai entrar se o trilho estiver fixado na parte de cima. Dessa forma eu tenho que colocar o trilho superior junto já com as fixas no lugar, para reapertar, digamos, depois o trilho superior e assim não ter um trabalho de ter que arrancar fora ou deslocar o trilho para fora, né, para ali então encaixar o vidro dentro daí. Dessa forma agora eu vou colocar o trilho superior com as duas folhas fixas no lugar já também, para então estar fazendo a fixação do mesmo ali, né? Eu vou passar o silicone direto na alvenaria, eu vou riscar aqui aonde está o alinhamento da bucha. Para mim passar o silicone bem certinho no risco e não acabar saindo fora, né, do trilho. Eu sempre acabo vedando bem já debaixo dos trilhos, tanto nos 11-22 também das laterais, para mim não contornar silicone por fora, ou seja, eu não passo depois silicone por fora, a não ser que a estrutura esteja muito feia, né, digamos assim, com muita irregularidade, para então estar só fazendo um acabamento de fechamento, para não ficar muita greta. Mas se não, caso contrário, aqui está passada a massa corrida, tudo certinho, então uma parede bem lisa, eu só vou deixar ele por cima, digamos por baixo, né, do material, e se ele vazar fora, eu peço para o cliente depois, quando o pintor vir, né, para ele simplesmente recortar o excesso que saiu fora e ali assim então tá limpando, né, para não ficar aquela lambuzeira de silicone, né. Agora eu vou estar encaixando os dois vidros no lugar. Não é algo tão simples, né? Porque uma que tu vai ter que ter os vidros e o trilho e ter que parafusar junto. Então, sozinho, né? Acaba dando uma mão de obra mais ou menos. Fazendo ao vivo aí. Deixa eu pegar já o parafuso, vou deixar aqui fora. Dessa forma. Chave Phillips eu vou deixar no bolso. E os parafusos estão caindo para baixo ainda. Aqui, ó. Assim. Pegar o trilho. Encaixar ele em cima. E pegar outra folha. Assim. Encaixando ele dentro.
assim. Aqui já colocado então 2 parafusos no trilho superior. Aqui já temos já, digamos, de uma forma segura, né, os vidros fixos. Eu vou estar firmando o trilho superior agora e já, digamos, na sequência colocando os perfil 11 e 22, encaixando os vidros dentro e ali então fazendo, né, todo o acabamento do perfil mão amiga e mostrando ali de perto, né, a forma que eu acabo trabalhando mesmo. Podemos observar, já tenho posicionado os vidros fixos, cada qual no seu lugar, né? Fazendo a colagem aqui do perfil 11 e 22 na parte da alvenaria e também passando um risco de silicone por dentro do perfil para ali então encaixar o vidro dentro. Temos aqui então uma abertura entre o trilho e o vidro, onde nós vamos colocar essa borracha. É uma borracha cunha, a mais grossa que tem, eu acho, no mercado aí. Não sei qual é a numeração da mesma, mas contudo a gente acaba colocando elas primeiro, para depois estar fazendo a colocação então do perfil mão amiga. Eu já cortei 4 pedaços que fecha certinho, né? 1 centímetro menos aqui a largura do vidro, porque depois eu vim o perfil mão amiga e encaixar, digamos, por trás dela aqui, ó. Podemos observar aqui, ó, nós temos uma boa distância de um vidro para o outro, que é o espaço que a gente necessita então para estar usando o perfil mão amiga. Caso contrário, ele ia estar raspando aqui, ó, no vidro e não tendo um bom funcionamento daí, né? Podemos observar que eu já tenho feito ou deixado definido, né, a regulagem das folhas móveis. Ou seja, colocado a cadeirinha já, deixado ela certinha, regulado já o fecho, deixado ele pronto, porque aqui a gente precisa estar definindo, né, qual vai ser o final da janela antes de colocar o transpasse em uma amiga. Ou seja, agora que nós vamos estar fazendo a colocação do mesmo, para ali ter uma precisão melhor na qualidade, né, de colocação dela. Já também colocando os vidros certinho no plumo, né, para que a janela tenha uma movimentação perfeita, e depois fazendo então a parte de acabamento, que é a capa, batente de roldana, colocação do amortecedor, né, ali por diante. Tem o perfil mão amiga cortado, não sei se consegue observar, né, mas é o BX252. A parte de fora eu deixei cortada aonde ele vai reto, igual colocado o transpasse normal, né? Dessa forma. E o que vai na folha móvel, eu cortei em 45 graus. Ou seja, podemos observar que aqui nós temos aqui a borracha para fixar o vidro, né? Então, eu faço sempre uma simulação de corte, porque a ponta do 45 graus, ela se dá início aqui nessa borracha e também aqui, ó, onde eu acabo fazendo um teste de movimentação da folha para ver se ela passa tranquilo e também não cortando muito curta para que não fique greta. Eu vou tentar botar a câmera mais para o lado. Então aqui podemos observar, né, o perfil, digamos, eu coloco ele e a mesma folga que eu deixo ali embaixo aqui na cunha, né, vou botar ali uns 3 milímetros de folga, ela tem na parte de cima, e daí eu faço a simulação de movimento da folha
para ver se ela não vai acabar enroscando, né, na parte da borracha. Então, mais uma vez, observando mais de perto, né? Ó, nós temos aqui, ó, ela folgada. Depois, essa greta de claridade se tampa com a peça que vai na fixa. E aqui também, olhando o lado de cima, também colocado em 45 graus, né? Onde a gente deixa ali essa folga de uns 3 milímetros ali, então, para ter um funcionamento da folha, para ela não acabar enroscando, né? Agora, então, eu vou estar colocando o perfil Mão Amiga na folha nova. Passei silicone somente na beirada, né, nas laterais do perfil e não no fundo, porque se tu precisar de ter mais profundidade, precisar apertar mais aqui o perfil Mão Amiga dentro, e tiver silicone em bolas, vamos dizer assim, vai chegar um limite que vai ficar uns 3 milímetros afastado do perfil do vidro, não te dando, né, essa margem de aprofundamento aqui do perfil em relação ao vidro. Então, eu acabo passando somente nas laterais para evitar, né, esse problema. Quando for de colar, então já vem regulando, e esse seria o perfil, ou o perfil Mão Amiga, vai ficar todo encostado 100%, e a regulagem de folga dele vai ser pela fixa, velho. É um tipo de janela que exige mais mão de obra, né? Comparado com a tradicional que nós vamos fazendo, vamos dizer, né? Mas esteticamente é um diferencial também que temos no mercado aí, pelo fato de ter, digamos, a facilidade de limpeza e melhor vedação, tanto chuva como vento, né? E dessa forma, assim, te acaba trazendo uma melhor qualidade na parte estética e vedação. E aqui, da mesma forma, tu consegue estar tirando o vidro, né? Para estar fazendo manutenção de roldana, tudo normal, mas tem que estar aqui cortado em 45 graus, né? Para ter um grau de deslocamento do próprio vidro depois. Feita essa parte, dentro aqui eu coloquei escovinha de 5x7. Eu vou estar fazendo agora a simulação antes de passar silicone, né? Para ver se vai estar de acordo a fixação então desse perfil. Observando que ele tem que passar essa aba aqui, né? Por trás da borracha. Então podendo observar que ficou essa greta, né? Já tem um contato. Aí é questão de puxar o perfil para fora um pouco e estar regulando mesmo conforme a necessidade de folga que precisamos. Então, aqui eu já puxei um pouco, ele já quase encostou, né? E assim a gente acaba definindo. Feita a colocação desse perfil regulado certinho, aí entra a colocação do clique, ou seja, o clique vai travar melhor a parte, digamos, do alumínio que está na fixa, e assim tendo uma segurança melhor, né? Mas depois que também o silicone PU secar, também dificilmente vai conseguir arrancar, né? A não ser que passar um estilete nos dois lados, para então estar batendo ele fora e acabar soltando mesmo. Agora eu vou fazer a parte do acabamento e trazendo aqui então o resultado final dessa janela, né, que o Transpasse zero. Finalizada a colocação da janela de 4 folhas, Transpasse Mão Amiga, observando, faltando aqui só colocar a capa, né? Observando que nós não temos então o batente de roldanas central, mas sim somente o batente de roldanas ali atrás, né? E o amortecedor nesse lado também. Feita a colocação do clique, aonde vai limitar então aqui a largura do Transpasse Mão Amiga. Fazer o fechamento do mesmo aqui.
Que nem de fato quando eu falei no começo a respeito da fixação dos trilhos, né? Então, observando essa parte aqui, ó, podemos ver que o lado de cima aqui, então, ele está mais estreito, né? Que aqui a parte de baixo. Ou seja, eu dei uma conferidinha no plumo e de fato está fora. Então, assim, devemos tomar cuidado nessa parte de montagem, principalmente para ter um alinhamento do trilho aqui na base da pedra. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo.